Olá, meus amigos. Deixa só eu te lembrar, viu, do convite que eu te fiz para você sacrificar todo mês, separar 10% do teu salário e colocar numa poupança ou investir, guardar aquele dinheiro, viu, com o mesmo espírito de sacrifício que você fazia quando era membro da igreja. Você entregava para eles teu dinheiro e se você precisasse de ajuda para alguma emergência, poderia até conseguir alguma coisa, mas não antes de se sentir humilhado. Então procura fazer isso. Eu quero escutar histórias no final deste ano. Quero saber o que foi que aconteceu, como foi que o teu dízimo pago por você mesmo te ajudou e, enfim, numa situação de emergência ou de repente você saiu de férias, não sei. Tá? Bora? Bom, então tá. A nossa brasileirinha de hoje fala o seguinte: Olá, Vânia. Meu nome é Rosaura. Pode divulgar meu nome. Desculpa. Eu conheci a Igreja Sud quando 2 missionários me viram em frente ao portão da minha casa e perguntaram se eu gostaria de conhecer a verdadeira igreja na face da terra. Na época eu era casada, meu marido estava em casa. Eles entraram, cantaram um hino, fizeram uma oração e falaram sobre a igreja. Eles nos convidaram no domingo para conhecer a igreja e nós fomos muito bem recebidos. Eu gostei e continuei recebendo as palestras. Depois de 2 meses eu decidi que queria me batizar. Porém o bispo não deixou, falou que o batismo tinha que vir do coração. Na época eu achei interessante porque o profeta Gordon B. Hinckley estava vindo para o Brasil e a igreja decidiu antecipar todos os batismos e eu fui nessa leva. Não entendi essa do bispo não, mas tudo bem. Após 2 meses eu me divorciei e parei de ir à igreja. Quando decidi voltar, eu estava gorda, divorciada e não conseguia pagar o dízimo porque o dinheiro mal dava para mim. Quando eu pensava que ia ser bem recebida, foi tudo ao contrário. Os membros da igreja me desprezavam e ninguém nem sentava perto de mim. Como eu não pagava dízimo, eu não podia fazer uma oração, não podia fazer um discurso, não podia ter um cargo na igreja. Eu só ficava sentada no canto sozinha. Também não entendi essa parte porque, não sei se eu estou enganada, mas eu acredito que dízimo, que o fato de você não pagar o dízimo não deveria te impedir de fazer essas coisas que ela cita aqui na história, mas talvez a liderança local tivesse outras ideias, eu não sei, tá? Mas não é uma prática normal até onde eu sei. Percebi que tinha um homem que também ficava sozinho num canto, porém ele era casado, mas a esposa não frequentava a igreja. Começamos a conversar e logo em seguida a gente quebrou o mandamento da castidade. O bispo, que ainda mora na mesma rua que eu, percebeu que ele entrava e saía muitas vezes aqui de casa e chamou ele para uma conversa, onde esse homem contou tudo o que acontecia entre nós dois. Conclusão: o que o bispo queria era que eu fosse excomungada e que apenas fosse retirado o sacerdócio dele, porque ele era um membro fiel no dízimo. Mas o presidente da estaca não deixou e falou que era para nós dois ficarmos 1 ano sem tomar o sacramento. Nessa época, a presidente da Sociedade de Socorro falou para mim que ia me ajudar. Eu deveria ir à igreja aos domingos e ficar com ela e, quando possível, ajudá-la nas tarefas da Sociedade de Socorro. E foi o que eu fiz. Acredito que ajudei em 2 casamentos, uma festa junina, uma aula sobre armazenamento, e ela ficou muito feliz com a minha dedicação. Quando meu período probatório estava acabando, ela me falou que ia pedir ao bispo para que eu fosse sua secretária. Ela foi até o bispo e ele concordou. Depois de 1 semana, ela foi chamada no bispado e comunicada que não seria mais a presidente da Sociedade de Socorro, sob o pretexto de sempre faltar. O que é mentira. Ela chegava atrasada 10 minutos porque morava muito longe. No domingo seguinte, ela me chamou no canto e me contou o que tinha acontecido. Fiquei chocada. Então ela me falou que não ia mais vir à igreja porque aquilo tinha sido a gota que transbordou do copo, ou seja,
ela sabia de muito mais coisas que aconteciam na igreja. Eu ainda tinha esperança de que seria chamada para ser secretária, mas quando foi anunciada a nova presidente da Sociedade de Socorro, a primeira conselheira, a segunda conselheira e a secretária, vi que meu nome não estava entre elas. Nesse mesmo tempo, conheci 2 missionários que faziam questão de frequentar a minha casa, mesmo eu sendo divorciada. E por incrível que pareça, eles sentavam perto de mim na igreja. Eles vinham aqui em casa assistir filmes, tomavam Coca-Cola, escreviam para as namoradas. Eles sabiam que eu não ia dedurar. E outra, caso acontecesse de alguém ficar sabendo das nossas festinhas, eles sabiam se defender. Era muito divertido ter os 2 missionários. Mas o que acontece quando os missionários são muito queridos numa ala é que logo eles vão embora. E assim como o meu nome não foi chamado para ser secretária e eles também foram embora, decidi sair da igreja. Aqui do lado de fora é mais divertido. Vi na internet que os nossos nomes podem ser retirados da igreja e aí começou um outro calvário. Após um mês, o primeiro conselheiro da ala me ligou dizendo para termos uma conversa amigável, que todos os problemas que eu tive seriam esclarecidos. Falei que não estava disposta a seguir... Falei que não e que eu estava disposta a seguir com a minha resignação. Em 4 meses, minha filha recebeu a resignação dela, mas a minha demorou anos. Fui 2 vezes ao cartório para reconhecer firma, pois o primeiro não valia. O melhor da história vem agora. Eu encontrei a presidente da Sociedade de Socorro, aquela que tentou me ajudar, num show de rock. Ela tomou um susto quando me viu, mas depois de anos, demos altas gargalhadas juntas. Hoje em dia, apenas 3 membros da igreja me cumprimentam. Fiz bariátrica, cirurgia de redução do estômago, né? Emagreci, casei e nos finais de semana tomo uma cervejinha com minha filha. Sou livre e feliz. Beijos de luz no seu coração. Querida, muito obrigada por mandar aqui o teu depoimento, a tua história. Um beijo grande para você também. Obrigada pela tua simplicidade, pela tua sinceridade. Você aqui não escondeu nada, não enfeitou o pavão, falou a real, né? Eu adorei. E eu queria chamar a atenção para você que escutou essa história para alguns fatores interessantes aqui na experiência dela. Eu não entendi, como eu já comentei anteriormente, em relação ao dízimo, que se você não pagar o dízimo, você não pode fazer uma oração em público, não pode discursar, não pode ter um cargo na igreja. Eu não sei, né? Por que era assim com ela, ou se ela entendeu bem o que acontecia, ou se havia algum outro motivo, tá? Eu também não entendi o porquê que o bispo não permitiu que ela se batizasse em 2 meses, porque geralmente eles querem te batizar logo, em menos de 1 mês. Na minha época era, sei lá, acho que 2 semanas, se eu não me engano, na época que eu fiz missão. Enfim, ela acabou conhecendo na igreja um outro homem que frequentava sozinho, porque a esposa não era membro. Os 2 acabaram se envolvendo e acabaram quebrando o 7º, como eles falam na igreja. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é esse o propósito aqui do canal. O propósito aqui do canal é nós focarmos na igreja, em como ela trabalha, em como ela interfere na tua vida. Os dois acabaram entrando em período probatório, pelo que ela fala aqui. Não sei se ele foi excomungado ou não, mas ela entrou em período probatório, ou seja, quando você quebra algum mandamento que eles consideram grave o suficiente, você pode ser o desassociado da igreja, ou excomungado, ou passar por um período probatório, no caso, que foi o caso dela aqui. Então aí sim, nesse período, que no caso dela foi 1 ano, agora sim, você não pode participar de nada ativamente na ala, você não pode ter chamados, não pode fazer oração em público, prestar testemunho, discursar, fazer comentários nas aulas, absolutamente nada, você só assiste, você só vai lá e assiste. Bom,
O que eu queria te chamar a atenção é o seguinte, ela é uma mulher adulta. Esse irmão da igreja também é um homem adulto. Essa questão deveria ser resolvida entre os dois e talvez também envolver a esposa dele, porque afinal de contas foi uma situação de adultério, no caso dele. Só que o bispo percebeu, né, que ele entrava e saía da casa dela e o bispo chamou para conversar. E ele teve que confessar o que ele fez. Por que eu tô te chamando a atenção para isso? Porque você na igreja é sempre infantilizado. Pode prestar atenção. Mesmo ele sendo um homem que sabia o que estava fazendo, o bispo tem que se meter. O bispo tem que chamar para conversar e ver se esse homem confessa o que ele fez para então a igreja como instituição poder puni-lo pelo que ele fez. Presta atenção nisso. Você é infantilizado não só numa situação séria como essa de adultério, mas você se sente na igreja como se você não pode confiar em você mesmo, você não sabe o que é melhor para você. Os líderes sabem. Os líderes são inspirados por Deus. Então você vai perguntar para eles quando você tem alguma decisão importante para tomar. Deixa eu conversar com o bispo, ver o que ele acha. Deixa eu conversar com o presidente da estaca. Ó, quem fazia isso direto, como membro da igreja. Direto. Eu tinha que ter a aprovação deles, porque aí eu me sentia mais segura em relação ao que eu estava fazendo. É como se eu estivesse tendo a aprovação diretamente de Deus. Interessante isso. Cuidado, hein? Cuidado com isso. É aquilo que a gente sempre conversa aqui. Você não tem mais a tua identidade, você faz o que eles falam para você fazer. E você não tem o direito a viver uma vida adulta do teu jeito e sofrer as consequências do teu jeito. Você tem que confessar para eles e além de sofrer as consequências daquela decisão, daquela atitude, vamos colocar como exemplo aqui adultério, que foi o caso desse irmão, né? Que cometeu adultério com a nossa amiga da história. Além dele sofrer as consequências fora da igreja, porque talvez a esposa descobrisse, ou enfim, ele tem que sofrer as consequências dentro da igreja, ou seja, ser humilhado, ele tem que ser julgado e condenado, porque ele foi aqui condenado, sim, eu diria, a passar pelo período probatório. A partir do momento que um homem que tem um sacerdócio, presta atenção, ele é desobrigado do chamado, ele não faz oração, ele não participa das aulas, ele não discursa, ele só entra e sai da igreja quietinho, todo mundo, quietinho que eu digo assim, sem participar ativamente, né? Todo mundo da ala percebe, aquele lá pisou na bola. Ó quem julgava e fazia isso o tempo todo também. Ai, que vergonha. Mas eu sabia, não tem como não saber, não tem como não notar. Aí as pessoas começam a cochichar e começam a fofocar. Ai, mas acho que foi com aquele... Ai, viu, ele tava sempre com aquela irmã, né? Cuidado com a infantilização. Você não sabe o que é melhor para você. Conversa com o bispo, conversa com o presidente da estaca, conversa com o presidente da sociedade de socorro. Eles sabem o que é melhor para você e faz o que eles falarem para você fazer. Eles precisam tirar a tua autossuficiência intelectual, emocional, psicológica. Eles têm que tirar a tua autossuficiência, porque daí você vai estar sempre lá dentro. Você vai se sentir sempre inseguro em relação à criação dos teus filhos, em relação ao teu relacionamento com teu marido ou esposa. Você vai se sentir inseguro em relação ao trabalho. Puxa, eu recebi essa proposta de emprego maravilhosa, mas aí eu não vou poder ser o conselheiro do bispo mais, porque eu vou ter que trabalhar os domingos. E agora? Aí eu vou conversar com o bispo, vou ver o que ele acha. Se você for fiel o suficiente e o bispo falar para você... Isso é o Senhor testando a tua fé. Sacrifica. Não cai nessa. Teu testemunho vai enfraquecer. Você vai procurar um outro trabalho e vai recusar aquele trabalho que te faria trabalhar os domingos. Aí você não consegue um outro emprego tão bom quanto aquele
que você teria que trabalhar aos domingos. Ah, mas o Senhor proverá, tenha fé. Você tem que ser dependente da aprovação deles todo o tempo. Você é dependente da aprovação deles todo o tempo. E uma outra coisa interessante que ela fala aqui, né? Quando a presidente da Sociedade de Socorro da Aladela foi desobrigada, para ela foi a gota d'água. Ela acabou, né, decidindo se afastar da igreja. E a nossa amiga aqui, ela começou a ajudar na Sociedade de Socorro e ela estava contando em ser chamada como secretária. Olha só como é que acontece no teu cérebro, presta atenção. Ela queria ser chamada como secretária. Como não aconteceu isso, porque a presidente da Sociedade de Socorro foi desobrigada, a nova presidente não chamou essa irmã, essa querida da história, como secretária, ela também desanimou. Os missionários, né? Ela tinha uma amizade bacana com os missionários, eles foram transferidos. Ela pensou, então não vou mais, o que eu vou fazer na igreja? Ela se afastou. Por que acontece? Como secretária, ela ia ter que sacrificar, ela ia ter que entregar o tempo dela, os talentos, a energia dela como secretária. Tudo de graça. Mas ela queria tanto aquilo. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência natural de sentir que temos um certo poder. Isso dá prestígio, isso infla o teu ego, isso massageia, né, a tua autoestima. Mesmo que você tenha que sacrificar, mesmo que você tenha que estar lá todo domingo, mais cedo, fazer reunião durante a semana, gastar dinheiro com a gasolina ou transporte para ir para servir nesse chamado. Você quer isso porque a tua autoestima ela é melhorada. A comunidade, ela te respeita, ela te admira. Agora você vai trabalhar de graça para a igreja, porque você tem tudo isso como retorno. Quer ver um bispo, um presidente de estaca? Eles não são nem chamados mais pelo nome. Não é irmão João, é bispo. Oi, bispo. Bom dia, bispo. Bom dia, presidente. E eles têm esse senso de poder, prestígio, respeito e autoafirmação pela comunidade. Então, é muito mais complicado do que a gente pensa. Tirar não, mas tentar abrir a mente dessas pessoas para a verdade, para o que a igreja realmente é. Elas estão tão concentradas naquele mundo em que elas se sentem tão prestigiadas, tão respeitadas, que qualquer coisa que ameace a destruição daquele mundo precisa ficar de fora. Então, é onde fica complicado você entrar. Você sentar e conversar com um membro da tua família que tem um chamado de prestígio na igreja. Enfim, sobre o que ela realmente é. Eu só queria colocar esse parêntese porque foi o que mais me chamou a atenção na história dela. Essa coisa de que você quer um chamado. Por que será que a gente quer um chamado na igreja? Né? Eu queria, às vezes não. Às vezes eu falava, não quero, né? Mas eu queria dar aula, eu queria fazer alguma coisa, porque eu precisava ter a aprovação da comunidade, a aprovação da ala. A Vânia tem que ter um chamado. Como assim a Vânia não tem chamado? Ex-missionária, membro da igreja há tantos anos, como não tem chamado? Ih, aí tem. Ai, que loucura. Então presta atenção. Toma cuidado, tá? Eu queria aproveitar e te sugerir um filme que tá passando no Netflix agora, espero que esteja passando no Brasil também, chamado Escapando a Seita NXIVM. Oculto, talvez eles tenham usado aí para traduzir Escapando o Culto NXIVM. É extremamente interessante.
você vai ver ali como funcionam seitas, qual é a dinâmica em comum de seitas. A coisa de massagear o teu ego, de te fazer sentir especial, de te entregar, no caso deles é um tipo um lenço assim em volta do pescoço com cores diferentes. No mormonismo você tem os garments, que denotam que denotam um prestígio na comunidade. Esse cara, Keith Vanguard, eu acho que esse é o nome dele, do fundador da seita. Quando eu vi ele interagindo com as mulheres, porque tem sexo e dinheiro envolvido, obviamente, toda seita tem sexo e dinheiro envolvido nela, tá? Na fundação dela. Eu pude ver Joseph Smith naquele homem, na maneira como ele manipulava mentalmente aquelas mulheres, até conseguir o que ele realmente queria, que era ter relações sexuais com elas. E mostra também para você a resistência dessas pessoas, porque é uma história real, tá? Baseada numa história real. A mãe de uma das moças, quando percebeu que aquilo era uma seita que estava mudando completamente a cabeça da filha dela e isolando ela da família, porque agora aquela moça estava gastando muito tempo dentro daquela seita, trabalhando, ajudando naquela seita. Ela já tinha entregue toda a poupança que ela tinha para aquela seita. Então, quando a mãe dela percebeu isso, a mãe dela tentou conversar com ela. Absolutamente, ela encontrou resistência. Ela encontrou resistência ali. Eu não quero estragar para você o final da história, mas se Joseph Smith tentasse fazer hoje em dia o que ele fez lá no século XIX, quando fundou o mormonismo, ele teria ido parar na cadeia e a igreja não teria... Bom, eu não posso falar isso, porque ele foi parar na cadeia e acabou sendo assassinado. Mas ele tinha Brigham Young. Esqueci, né? Ele tinha Brigham Young, então Brigham Young pegou o bastão onde Joseph deixou e perpetuou aí o mormonismo. Mas se Brigham Young fosse fazer o que ele fez no século XIX, se ele fosse fazer aquilo hoje em dia, ele também ia ser preso e a festa dele ia acabar e a igreja não iria para frente. Assiste. Você vai aprender muito como funciona a dinâmica de seitas, e você, se participou do mormonismo com profundidade, você vai se ver em algumas daquelas situações, você vai se reconhecer ali. Tá bom, meus queridos? É isso aí. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.